E é o seguinte, hein? Hoje nós temos um São Paulo invicto. É invicto mesmo, né? Vai falar o quê? O cara só empata? Empata é invicto. Invicto é invencibilidade. E você não foi vencido. Então você está invencível. Invicto, portanto, beleza. Vala comum? Não, quase nada. É o mais do mesmo? Não, quase nada. Mas tá bom. Eu pelo menos acho que tá melhor do que estava antigamente. Agora que tem coisa maravilhosa vindo por aí, tem. O Belmonte fala abertamente sobre poder trazer ou não o novo camisa 9. E nós temos também um time do São Paulo que o 9 que tá lá, o Rian Francisco, ele precisa de poucos minutos pra fazer um gol. O cara é a assombração das zagas dos times adversários. O moleque realmente ele é extraordinário. E ontem ele fez um gol, mas ele poderia ter feito mais, devido à maneira que ele se move dentro de campo. É impressionante e eu já vou abordar esse tema aí. Sabe o Luan, volante do São Paulo? Quer saber? Tá 10 quilos mais magro e nós vamos trocar uma ideia sobre o Luan aqui agora. São 10 quilos mais magros. E esse Lucas Ferreira aí? Vai pro Cruzeiro? 40 milhões, Cruzeirinho? Ah, meu Deus do céu! Vem comigo hoje que vai ser um vídeo muito top. Se você quer o Lucas Ferreira no Cruzeiro, ignora. Agora, se você quer o Lucas Ferreira no São Paulo, deixa um like aí. Olha aí, ó. Aí pegou, né? Quer o Lucas Ferreira no São Paulo? Deixa um like aí. Tamo junto, então. Então vem comigo. Se inscreva também aqui no canal. Hein? Tu não fala nada, hein? Se inscreve aí. Chega junto comigo. Nessa família que só cresce. Faço questão de ter você por aqui, beleza? Então, Rian Francisco. O moleque é extraordinário. Ah, eu vou falar do Zubeldia também, tá? O moleque é extraordinário. Ele consegue simplesmente, num passe que o Luciano coloca ele na grande área, ele movimenta o corpo de uma maneira que ele dá condição para um meia qualquer criar. Até pode ser até o Luciano tocando a bola, né? Que é uma coisa assim que você fala, vai pra área, Luciano, chuta a bola pro gol, não precisa ficar tocando não. Mas ele tocou. O Rian Francisco, ele se posta de uma forma que ele já vira o corpo meio pro atacante, pro meia que vai tocar e olhando pro goleiro já prevendo. Quando o cara lança pra ele o Luciano, ele vem pra fazer o gol. Tá na cara do gol ali, aí um zagueiro tira a bola dele e sobra no Lucas Ferreira, que chuta também muito marcado. Mas assim, aquilo ali, se o zagueiro não tira do detalhezinho, o São Paulo já tinha feito um gol com o Rian Francisco. Aí passa o jogo, cruzamento na área, o Rian nem pula e cabeceia a bola contra a zaga alta do Ceará. E faz um gol de cabeça ali, mostrando que não tem fumaça, não tem palhaçada, não tem mentira. Ele é extraordinário. O goleiro Rafael, perguntado sobre a equipe de base do São Paulo, ele já falou, não tem base mais. São profissionais aqui que estão jogando com a gente. E realmente, né? Se você olhar o jogo de ontem, pode ter algum cara que tá indo melhor, talvez, não lembro, vamos procurar, mas um dos melhores que eu vi ontem foi o Lucas Ferreira. Então é base ou é profissional do São Paulo que está voando? É profissional. E o gol feito pelo Rian Francisco, que também já não é mais base, é profissional. O Rian Francisco, ele tem um caso assim curioso, que ele já demonstrou esse futebol em outros momentos no técnico Zubeldia. Na equipe de base, lá com o Alan Barcelos, não nem se fala. Era gol todo o jogo e mais um pouco. Agora, ele joga com o Zubeldia e aí muita gente, não, mas não tá pronto. Vamos defender o Zubeldia pra qualquer coisa. Cara, quer defender o Zubeldia? Defenda. Pode defender o que você quiser. Tá invicto? Beleza, tá invicto, não tem problema. O Luciano é meia? Beleza, não tem problema. Pode defender o que você quiser. Empatou 5, ganhou 1 no Brasileiro, né? Empatou 4, ganhou 1. Acho que empatou 5, já ganhou 1. Só empata. Mas aí, quer defender, defenda. Agora, falar que ele fez legal com o Rian Francisco, ele não fez. O Rian Francisco, ele poderia já ser o artilheiro já da Libertadores da América. O cara, ele tem um movimento de corpo muito diferenciado. E ontem, não estava fácil para centroavante jogar no jogo contra o Ceará. O André Silva entrou e não pegou na bola. E olha que o André Silva é um dos caras que está jogando bem no São Paulo. Os caras que estão salvando o São Paulo nos últimos jogos são Ferreirinha e o André Silva. E aí corre por fora, Marcos Antônio, os zagueiros, né? Tem aí o Lucas Ferreira correndo por fora. Mas os caras do jogo mesmo, normalmente é Rafael, André Silva e Ferreirinha. Estão destruindo. Ontem, quando o André Silva entra e ele não consegue pegar na bola, isso me leva a acreditar que o jogo não estava fácil para o centroavante e que, apesar de não estar fácil, o Rian Francisco foi lá e encaçapou. Foi lá e fez o gol quando o jogo precisava, quando já estava 1-0 para o time do Ceará e o São Paulo estava vendo ali que poderia perder o jogo. É uma coisa, assim, impressionante. Sinceramente, o São Paulo tem um fenômeno. Até quando nós vamos ficar aqui? Não, mas tem que ver no profissional, tem que olhar, tem que esperar e tal. O cara entra e faz gol.
Se ele começar uma fase de 10 jogos seguidos agora e não fizer os gols, é a fase. Porque o natural dele é fazer gols. Então ele tem que jogar pelo São Paulo. Com certeza absoluta, ele tem que jogar. Ele tem que ser colocado em campo, ele tem que ser titular em alguns momentos. Como, por exemplo, no Brasileirão. Ontem ele sofreu com câimbras. O que é isso, né? O que é cãibra num cara de 18 anos? O que está acontecendo? É a preparação física do São Paulo? É a falta de jogo que o Zubeldia deu pra ele? A preparação física viu que o cara chegou sem ritmo e tal? Algo tem que ser explicado. Não existe cãibra tirar um cara de 18 anos do jogo. Se ele estivesse parado, voltou de contusão, seria uma coisa. O cara tá treinando, tá jogando, veio da base, profissional, nunca se machucou. E tá com cãibra? Isso tem que ser melhor explicado aí pra gente. E no próximo jogo ele já não pode ter cãibra mais. Olha só, o Luan, volantão Luan, que era volante da base do São Paulo, jogou Paulista, foi campeão com o Crespo do Campeonato Paulista lá em 2021. O Luan está de volta. E ele tinha emagrecido 7 quilos, segundo uma informação que nós tivemos no meio da semana. Agora, o Belmonte, lá no jogo agora, contra o Ceará, o Belmonte dá uma entrevista e ele fala assim, incrédulo, sabe? Sem acreditar. Ele fala, gente, o Luan emagreceu 10 quilos. 10. Então, assim, se alguém acreditava que ele não queria, não conseguia jogar, hoje ele está 10 quilos mais magro. Leva para um ponto. Aquele que criticou o Luan antes, dizendo que ele estava pesado, tem razão. Ele realmente estava pesado. Não sei se era músculo, se era gordura, o cara estava 10 quilos maior. Isso não pode. Se ele fosse ser um lutador de peso pesado, não deveria, porque perde mobilidade. Ainda mais um cara do futebol. Então ele tinha que emagrecer sim, foi lá e emagreceu 10 quilos. Acho que ele tá irreconhecível. Só que agora nós estamos jogando uma bola que ontem o Alisson, por exemplo, ele não poderia ter entrado. O Alisson está esgotado. O Ferreirinha está esgotado. Os caras são importantíssimos pro Tricolor a ponto de não ter reserva à altura. E aí você pensa, poxa, mas por que o Zubeldia colocou, né, cara? O Alisson não colocou o Negrutti. Por que ele colocou o Ferreirinha, não colocou o Luca, por exemplo, da base? Ou o Rodriguinho por ali? E aí, tem também a questão do brasileiro que o São Paulo não ganha. Se você for cobrar o Zubeldia disso, que é uma coisa que a gente cobra, eu entendo o Zubeldia não colocar o Luca e o Negrutti. Ele não sabe direito quem são, nem nós sabemos direito. O que pode entregar Luca e Negrutti, Rodriguinho e Negrutti? Nós não sabemos. Então, eu entendo ele levar a sério o jogo contra o Ceará, levar a sério o Brasileirão para tentar ganhar e aí colocar desses caras como Alisson e Ferreirinha. Agora, tendo o Luan, aí acabou a discussão. O Luan tem experiência suficiente de sobra para jogar de volante no São Paulo. E é o que vai acabar acontecendo. Então aquele Luiz Gustavo que sofreu o problema dele lá, Pablo Maia que teve 2 contusões seríssimas, o São Paulo não ficar mais ali a ver navios sem ter o volante, agora ele pode colocar o Luan, que no ofício de volante é excelente, sempre foi excelente, desde a equipe de base ele se mostrou um baita de um volante cabeça de área, destruidor de jogadas do adversário, inclusive o Luan é o cara que quando aparece pouco no jogo, você repara que o cara que ele tá marcando não aparece nada. Porque ele tira o espaço de uma forma que o cara que ele tá marcando não consegue jogar futebol. Então é sim muito interessante e é importantíssimo que ele volte. Eu tô empolgado com a fera, tô empolgado com a massa aí, tô empolgado com o cara que vai voltar. E aí, ele voltando, o São Paulo vai ter esse elenco que alguns estão dizendo que está reduzido. Ontem ficou meio evidenciado que o elenco está curto mesmo. Tá evidenciado. Porque, por exemplo, jogar Alisson e Ferreirinha, e eu acho que foi certo, não que eu teria escalado, acho que eu teria preocupação demais com o Alisson e Ferreirinha. Mas assim, Negrutti e Luca não dá pra saber o que esperar. Então o Zubeldia, ao colocar Alisson e Ferreirinha, ele dá um recado de que o elenco tá curto. E ao colocar ali o Cédric Soares de ponta direita, né, e colocando o Lucas Ferreira, que já é da base, lá na ponta esquerda, mostra que falta um ponta direita. Aqui é o seguinte, você que tá me olhando agora, já vai pensar assim, ó. Ah, o elenco tá reduzido, o Zubeldia tá tirando leite de pedra. Ou você vai pensar pro outro lado. Fala assim, o elenco tinha muitos pontas, como o Henrique Carmo, William Gomes, Eric, tinha muito cara pra jogar ali. O Zubeldia não usou ninguém. Ele não quis usar ninguém, então o São Paulo foi se desfazendo de um por um. E isso também é verdade. O Zubeldia não usava. Agora que ele tá tendo que colocar um ponta direita todo jogo, ele tem colocado o Cédric Soares, o que é uma coisa assim ridícula para um time do tamanho do São Paulo. O Cédric é lateral, não é ponta. Na ponta ele não joga nada, tanto que o Zubeldia sempre que mexe assim, ele tem que corrigir em seguida. Ontem foi isso. Igor Vinícius estava jogando, ele colocou o Cédric de ponta, dobrando ali a lateral direita com o Igor Vinícius.
Rapidinho, ele tem que tirar o Igor Vinícius e colocar o Rodriguinho na frente, pro Lucas Ferreira voltar pra ponta direita, o Rodriguinho fazer a ponta esquerda, o Cedric fazer a lateral. É uma troca que você mexe em 3 posições. É uma coisa impressionante. Algumas pardalzices, mas é pardalzice por culpa do técnico ou porque ele não tem o elenco? E agora o São Paulo está realmente com um elenco reduzido, um elenco curto, precisando principalmente das suas voltas, dos seus retornos, como é o caso de Oscar e Lucas. Voltando a Oscar e Lucas, você já não tem problema de elenco mais. Oscar e Lucas são jogadores para jogar 90 minutos e quando for substituir, teremos Matheus Alves e o Lucas Ferreira para substituir. O Lucas Ferreira ele vai ser meio que um faz tudo ali. Ele vai ser reserva do Lucas, vai ser reserva do Ferreirinha, ele vai se virar. E ele tá inteiro, hein? Moleque parece o Bruno Henrique correndo. Ele fez umas arrancadas de trás ontem, que ele pega a bola e começa a correr com o cara. Ele já tem confiança naquela velocidade dele. É impressionante de ver. Ele bota a bola pra frente, coloca no corredor e corre. Aí o cara tá chegando, ele olha pro cara chegando, ele fala, meu amigo, você vai ter que correr mais. E dá outro tapa na frente e corre. E os zagueiros começam a levantar a cabeça pra correr, sabe? Não conseguem chegar no cara. É impressionante o Lucas Ferreira. E aí, veio aí a notícia. Você abre a notícia. Deixa eu dar uma lidinha que tá acontecendo aqui. O Cruzeiro estaria com dinheiro disponível lá pra pagar no Lucas Ferreira. 40 milhões. Aí você fala, tá. 40 milhões de euros? Pô, deixa eu pensar. 40 milhões de euros. 40, 80, 120, 160, 200, 240. Tá, acho que 240 milhões. Porra, mas vai pro Cruzeiro. Vamos ter que ver o cara no Cruzeiro. Mas, pô, são 240 milhões. Aí você fala, tá bom, acho que ainda vai lá. Aí quando você vai ler a matéria mesmo, não é euro, né? Não é dólar. É real. É 40 milhões de reais. São 40 milhões de reais. Cruzeiro. Tem que rir do Cruzeiro. Tinha que rir publicamente. Alguém tinha que chegar, fazer um vídeo numa reunião, numa salinha de conferência lá, numa salinha de reuniões com toda a cúpula diretiva do São Paulo. E quando o Rui Costa apresentasse, ô gente, vem cá. Tem uma proposta, pega o papel, né? Tem uma proposta do Cruzeiro aqui, ó, 40 milhões do Lucas Ferreira. Tinha que todos começar a gargalhar mesmo, e pegar esse vídeo e colocar na internet. É isso que eu queria que a diretoria do São Paulo fizesse. Tem que dar um recado pro mundo, cara. Tem que mostrar que o William Gomes foi um erro e que nós não vamos fazer mais isso. E que agora quer levar o Lucas Ferreira, pode até levar, mas nós vamos pensar se aceita por 240 milhões de reais. 240, não 40. E não é pra vender por 240, é pra pensar se vende. Tem que pensar se vende. Pagamento à vista, pagamento agora, no peito ali. Pague antes, leve depois. É assim que tem que tratar um cara igual o Lucas Ferreira. Porque se esse moleque nasce no Flamengo ou nasce no Palmeiras, ele já custa 400 milhões. E aí, é uma questão de dívida, é uma questão de estrutura, mas não é uma questão de bola. Porque o Lucas Ferreira joga mais bola que esses caras do Palmeiras e Flamengo que nasceram recentemente. Concordo que ele não joga mais que o Vinícius Júnior, concordo. Mas muda pouco do resto, cara. Endrick, Estevão, muda meses. Daqui 4 meses o Lucas Ferreira vai ser melhor que o Endrick e o Estevão. E o Estevão é craque, hein? Mas ano passado jogou mais que esse ano aqui. Então, assim, não tem Paulinho, não tem... como é que é o outro lá do Paulinho? Tem um monte de cara que nasce aí que você fala, esse cara joga tudo isso. Vitor Roque. Custa uma fortuna. E aí o Lucas Ferreira jogando mais que esses caras, dá pra ver que ele vai ser maior que esses caras todos. Isso é notório, é só você olhar um pouquinho. A personalidade levou ele fazer um gol na Libertadores da América quando o jogo tava 0x0 contra o Libertad lá em Assunção. O Libertad que era a sensação do grupo, né? Ele fez o primeiro gol. E agora ele tá jogando. Ontem ele desarmou um cara ali do Ceará. Assim como ele fez contra o Cruzeiro, ele desarma um cara que ele parece... Sabe quem ele me lembra? Lembra do Rincon e do Vieira? Grandalhão, Vieira da França, uns grandalhão assim, que pegava a bola e tirava doce de bebê. Tirava do cara a bola com facilidade. Você via que ele era mais forte, ele desarmava brincando. O Van Dijk faz isso hoje em dia. Ele desarma brincando, rindo. Tirou a bola do cara e sai jogando. Ontem o Lucas Ferreira fez isso contra o Ceará. Vem um cara correndo com ele, um fortão do Ceará lá, sei lá.
Na hora que ele pegou naquela ponta direita, lateral direita, ele tirou a bola do cara igual nada e saiu correndo pra frente. Então assim, ele é um jogador que é atacante, ponta direita e tem essa força física, tem esse poder de jogo coletivo, tem essa arrancada. Que é isso, cara? Aí vem um time brincalhão que paga 4 milhões por mês pro Gabigol, paga acho que 2 e pouco pro Dudu. Um time de brincalhão que comprou Cássio e Fagner, que estavam aposentados no Corinthians e levaram lá pra ser titulares. Comprou os dois, que ganham 1 milhãozinho cada um por mês aí. Um time brincalhão desse, de brincalhão, de piadista, humorista, stand-up. Vamos ver o stand-up do Cruzeiro. E aí o cara quer levar o Lucas Ferreira por 40 milhões de reais. Vocês têm sorte, Cruzeiro, que eu não sou o presidente de São Paulo. Cruzeiro, Porto, vocês têm sorte que eu não sou o presidente de São Paulo. Eu ia fechar ali realmente eu ia ter problema pra arrecadar dinheiro. Concordo que eu ia ter problema. Mas pegar meus jogadores da equipe de base assim, vocês iam penar, cara. Vocês iam suar sangue, vocês iam ser... O Belmonte admite a possibilidade de trazer um camisa 9 agora na janela. Ele fala que vai depender, ele não fala do Rian Francisco e do André Silva. Ele fala que o Caleri dificilmente vai conseguir voltar nesta temporada, o que é fato. O Caleri não joga mais esse ano. E aí, o São Paulo estuda trazer um centroavante para jogar, porque eles consideram que é pouco ter o André Silva e o Rian Francisco. Onde que isso é pouco? Onde que isso pode ser pouco? Numa nova contusão. Porque se você usar, tipo assim, não é o caso, mas vou chutar que o André Silva está melhor. Ele joga Libertadores e Copa do Brasil. É um jogo de Libertadores quarta-feira. Um jogo de Brasileirão fim de semana. Um jogo de Libertadores quarta-feira. Aí tem Brasileirão. Depois, outra semana, um jogo de Copa do Brasil no meio. Brasileirão, um jogo de Copa do Brasil no meio. Percebe? É um jogo por semana. É uma quarta-feira que o André teria que jogar. E no fim de semana, é o Rian. Aí o Rian joga um jogo no fim de semana, um jogo no outro fim de semana. Você percebe que não precisa de outro centroavante. Que esses dois dão conta de 3 competições tranquilamente. O grande problema é se eles se machucarem. Machucou um dos dois, realmente ferrou. Aí a Viola vai pro brejo. Aí a Viola tá em caco, a vaca vai pro brejo. Complica tudo. Então ter um centroavante aqui agora, eu acho ideal também. Mas quem que é esse centroavante? Quanto ele vai custar? Tem que vir um cara de graça, na minha opinião, tá? Tem que vir um cara de graça, ou com as características para ser titular do André Silva e do Rian. Imagina um cara assim que você fala, esse cara é extraordinário, é o novo Luiz Fabiano. Chegou um Luiz Fabiano novo, aí eu concordo. Ele é titular do Rian e do André. É o Luiz Fabiano que chegou no auge. Não tem o que fazer. Ou você traz um pior e mais barato do que o Rian Francisco. Que aí ele é terceiro reserva. Tem que estar clara a posição desse centroavante. Ele tem que ser ou titular 1 ou reserva 3. Mais nada. Não dá pra ser um meio termo, ficar batendo cabeça, atrapalha um e outro, fica não sabe quem joga, aquela ciumeira. Isso é burrice. Então o São Paulo tem que se ligar agora. Traga o cara sim, ou traz um cara que vai custar caro, ou traz um cara terceiro. E eu acho que o terceiro é ideal, porque o André já custou caro. O Rian já é uma baita esperança. Trazer um cara de graça agora não danifica o cofre, não acaba com o São Paulo tentando recuperar a finança, e ainda você tem um centroavante que é o backup, é o step mesmo. É aquele cara que você vai usar se o teu pneu furar. Você vai usar se o teu centroavante se um machucar. Não é verdade?